Sejam bem-vindos à nova temporada de podcast da Inspirali. Eu sou a Laís Lastwas e hoje a gente vai falar sobre por que escolher a medicina como carreira. Estamos aqui com as nossas convidadas, estudantes também. Vou pedir para que vocês se apresentem e já respondam essa pergunta. Por que escolheram a medicina? Oi, Laís. Eu sou a Gabriela Matos. Sou estudante de medicina do 5º ano da Universidade Anhembi Morumbi de São José dos Campos. E essa pergunta é uma pergunta complexa de responder, porque tem algumas coisas que a gente consegue expressar, tem algumas coisas que não. Mas o meu propósito sempre foi fazer o bem. Eu levo isso como lema para minha vida e a medicina traduz muito isso. Então, desde pequena eu já sabia, já veio de fábrica essa vontade de fazer medicina. E até que eu comecei a estudar e hoje estou realizando meu sonho de fazer esse curso que eu sou extremamente apaixonada. Muito bem. Olá, eu sou a Pamela de Souza Oliveira, eu sou estudante da Universidade São Judas Tadeu, campus Cubatão. Obrigada pelo convite. Para mim também é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, porque eu não visualizava isso desde pequena, mas eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, sempre fazia o que podia do meu dia a dia. E eu não entrei por causa desse motivo, mas eu me encontrei no curso por conta disso. Então, eu acho que no final aconteceu da maneira que era para ser, para mim. Oi, gente. Meu nome é Laís Vessali. Eu tô finalizando a faculdade de medicina agora, né? Me formo no dia 20 desse mês, de junho. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Para mim, a escolha da medicina sempre foi muito óbvia, mas ao mesmo tempo cheia de dúvidas. Eu não tenho nenhum médico na minha família, então eu não cresci com essa ideia de fazer medicina. Mas para mim, sempre foi um propósito muito grande fazer a diferença na vida das pessoas. Então, com base nisso, eu acabei escolhendo a medicina como carreira. E para mim, hoje está sendo a maior realização da minha vida. Uma realização de sonhos, de propósitos, e estou muito feliz. Que legal, meninas. Eu acho que todo mundo trouxe um pouquinho a ideia de ajudar o próximo, né? E sobre isso, a gente pode falar um pouquinho sobre medicina humanitária. É um tema que eu gosto muito, às vezes eu consumo bastante material sobre isso também. E eu sei de alguns projetos que a gente tem. Eu sei que vocês participaram de alguns desses projetos também. Querem contar um pouquinho pra gente como é que foi? Eu sei que teve Missão África, Missão Amazônia. Como é que foram as experiências de vocês? O que mais chamou a atenção quando vocês chegaram lá e puderam colocar em prática isso que vocês tanto sonham no final, que é a medicina? Para mim, a Missão Amazônia foi a concretização de algo que eu tinha em mente muito antes da faculdade de medicina. Sempre falei que eu queria fazer alguma viagem humanitária, sempre falei para os meus pais que eu queria viajar ao mundo fazendo alguma coisa nesse sentido, né? E ter essa oportunidade através da Inspirali foi uma coisa que fez muito significado na minha vida. Eu acho que estar lá na Missão Amazônia é muito diferente do que a gente romantiza, né? A gente acredita que uma missão humanitária vai ser muito sobre a gente, mas a gente acaba percebendo que é muito mais sobre os outros, né? E a transformação que acontece na nossa vida através dessas outras pessoas. Tanto as pessoas que você está atendendo ali na medicina, quanto as pessoas que você convive diariamente na missão, né? A gente faz muita amizade, a gente tem muitas trocas maravilhosas e a gente consegue entender a importância do outro na realização de todos esses projetos. Sim, eu tive a oportunidade de participar da Missão Amazônia com a Laís e a gente atendeu juntas. Então, eu acho que ela resumiu bem e a palavra é transformação. Não tem como você ir e voltar do mesmo jeito que você foi antes, assim. É muito grande o quanto que você aprende, o quanto que você se dedica. E mesmo achando que você não é capaz, você tá ali, você vê outras pessoas que estão participando disso com você. E um vai se empenhando e dando força para o outro. E você volta extremamente transformado. Sem dúvida nenhuma, mudou a minha vida ter participado disso, ter ido para a Amazônia e posteriormente também para a África. Foi uma das coisas mais preciosas que eu já vivi. Ter participado, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Quando eu também tive a oportunidade de participar da Missão Amazônia, o maior choque foi me dar por conta que na minha cidade, se eu tô com um pouquinho de gripe, eu vou de carro até no máximo um posto de saúde ou algum pronto atendimento. Uhum. E para eles é um evento ter um atendimento disponível. Então, acho que isso para mim foi um choque. E o estudante poder vivenciar isso é demais. Sim,
Vou aproveitar a fala da Laís, né, para comentar um pouco. Eu também pude participar da Missão Amazônia e da Missão África. E eu acho que isso foi um dos maiores impactos, principalmente na África, onde não tem o SUS. Então, essa sensação que você teve na Missão Amazônia, lá foi uma coisa muito... Foi essa mesma sensação, só que muito mais intensa, muito mais pesada, sabe? Porque a gente se sentia muito impotente, porque não tinha para onde referenciar os pacientes, não tinha para onde a gente mandar, não tinha onde eles pegarem medicamentos gratuitos. E sobre a minha experiência pessoal nas missões, né? Eu acho que a vulnerabilidade, ela existe em todo o país. A nossa faculdade, ela é no município de Cubatão, né? Que é um município extremamente vulnerável do estado de São Paulo, né? Enfim, é extremamente vulnerável, então as pessoas têm muita dificuldade a ter acesso à saúde. Elas têm, mas é uma coisa muito difícil, porque às vezes, mesmo eles tendo, eles não têm condições de se locomover até lá, eles não têm condições, às vezes, físicas para chegar até lá. Então, é um município muito vulnerável. Eu acho que o principal impacto na Missão Amazônia, para mim, é que também é uma cultura muito diferente. A vivência deles é muito diferente, né? Lá a locomoção é por rio, eles têm barcos, eles têm uma outra cultura. Além dessa dificuldade de acesso à saúde, que lá também, eu fiz uma comparação, né? Mas lá é totalmente diferente também, porque é mais isolado, chega menos insumo, às vezes, medicamentos, então... Os diferentes cenários e desafios que vocês encontram, né? Dentro dessas situações. Então, a gente já está falando de Amazônia, que são pessoas ribeirinhas, indígenas, que vivem uma realidade imersa dentro da natureza, né? Acabam aproveitando os recursos que a terra e a água dão. E aí a gente também já está falando da África, que é ao contrário, que não tem nada, né? Nem aonde eles possam aproveitar, né? Não tem esses recursos que os ribeirinhos têm. Uhum. E também dentro das próprias faculdades tem alguns projetos. E como é que vocês se sentem dentro desses desafios diferentes? Porque são estudantes, mas, nossa, às vezes eu me ponho em algumas situações e eu fico, será que eu já estou preparada para viver isso? Como é que foi? Sim. Se colocando aí? A sensação que eu tenho diante de tudo isso que a gente já viveu é que existem algumas pessoas que não têm o direito de ficar doente. Então, a gente estuda sobre saúde, a gente estuda sobre tratamentos. Então, quando a gente chega num lugar em que a gente consegue visualizar o problema daquela pessoa e falta insumo para tratar, aqui na Amazônia tem várias medicações, mas não todas. E aí a gente vai para um cenário da África onde não tem medicação. E aí eu acho que para o estudante essa é a maior virada de chave. É o que a gente pode fazer por essa pessoa com o que a gente tem. Então, ali é muito importante a escutatória, por exemplo. Falar sobre a dor, expor aquilo que te machuca, é um tratamento também. Então, hoje a gente tem um tratamento muito em torno de medicação, do que a gente pode receitar, para onde a gente pode referenciar, o especialista que aquela pessoa precisa, mas não. Às vezes, tudo que aquele paciente tem é ali, você naquele momento, e o que você pode fazer com isso? Isso é coisa que a gente aprende muito na prática. E eu acho que essas missões, elas entram exatamente nisso. Eu acredito muito que essa questão que ela comentou da escuta, né, ativa e escuta passiva também, porque muitas vezes você não tem que interferir no que o paciente está falando, era um ponto que pegava muito quando a gente estava na Amazônia, né? A gente até faz algumas dinâmicas no barco, né? É muito legal. E uma das dinâmicas era sobre você conseguir ouvir sem interferir, só ouvir, né? E a gente não tem muito hábito de ouvir, a gente está acostumado a... Sempre quando a gente está conversando com o paciente fala, ai, porque eu estou sentindo isso. Aí você já lança logo outra pergunta, desde quando? Ai, desde... Tá, mas como começou? Você não deixa o paciente falar, né? E muitas vezes o paciente ele precisa ter espaço para falar, porque a forma como ele vai expressar o que ele está sentindo não é necessariamente a forma como você vai perguntar de forma médica, com termos médicos, né? E aí você precisa entender o que ele está falando e trazer isso para dentro do contexto da medicina, sem julgamento, sem interferência mesmo, né? E isso foi uma coisa muito legal que eu acho que
eu peguei isso na Amazônia e trouxe para a vida real, e todos os meus atendimentos a partir de então eu escutava muito mais do que ficava perguntando. E isso me mudou muito. Eu acredito que ter vivido isso poucos meses antes da formação, nossa, mudou tudo completamente. A consulta sai de ser uma lista de marcar pontos e preencher campos para ser uma conversa humana. E o protagonismo fica centrado no paciente. Me chama a atenção também até a forma como o consultório é. Sim. Né? Porque dando até um contexto para quem... A gente começou, se empolgou no assunto, mas a missão Amazônia, ela é 12 dias, né? A gente fica dentro de um barco chamado Abaré, é um projeto federal, e a gente dorme em rede e atende de manhã e de tarde, né? Às vezes a mesma comunidade, às vezes já comunidades diferentes. Então, a gente tem atendimento de ginecologia, pequenas operações. Tem e odontologia. Também odontologia, pela parte da UFOPA. Tem MFC. Pediatra. Isso. Você me permite, Claro, Laís? por favor. Explica como ela acontece. Isso. O Abaré, ela é uma unidade básica de saúde fluvial, né? O SUS, ele tá em todos os lugares, né? Então, lá, eles têm ambulâncias, para quem não sabe, né? Tudo mais. Então, é uma unidade básica de saúde fluvial, em que eles têm alguns consultórios de atendimento, e durante a missão foi dessa maneira que a Laís falou. A gente tinha os consultórios de ginecologia, pequenos procedimentos, e de odontologia. Aí, fora do Abaré, a gente atendia pediatria e medicina de família e comunidade, que aí englobava todas as queixas gerais dos pacientes que a gente abordava da maneira que a gente conseguia se organizar. E a gente acabava atendendo... quando a gente tinha algumas unidades básicas de saúde na comunidade próximas ao rio, a gente conseguia atender nessas comunidades, nessas unidades básicas. Quando não, a gente organizava o nosso atendimento aonde dava. Então, às vezes embaixo de alguma sombra de árvore, ali mesmo perto do rio, em alguma escola, qualquer estrutura física em que a comunidade conseguisse organizar, ajudar a gente a disponibilizar cadeira, mesa. E a gente improvisava também, às vezes, com tijolo, sei lá, para sentar. Então, a gente dava um jeito de organizar onde a gente ia atender aqueles pacientes, levava biombo, levava a maca do Abaré, do barco, e montava lá para a gente tentar trazer alguns momentos de privacidade, um espaçamento entre os pacientes, para ter uma conversa mais privativa. Então, acho que... Nossa, que rico Essa é a isso para a dinâmica. formação. Porque não é só ir lá e atender no consultório, que também, né, já é um cenário diferente de atendimento. Mas é também montar o consultório, também... Vocês atendem como alunas, né, como estudantes, sempre em duplas, e o professor, né, vem depois e confere o atendimento. Mas toda a organização e a rotação entre as atividades, e de duplas também, e essa dinâmica, e deve ser realmente muito rico para... É interessante também pontuar a acessibilidade dependendo de como tá o rio, porque quando o rio tá mais cheio, você consegue chegar mais perto, né, da comunidade. Quando ele tá muito, muito vazio, você precisa parar o barco muito antes e você precisa ir chegar até a comunidade ou de lancha, ou às vezes andando. Você começa com a água até aqui em cima e vai indo, né? Precisa molhar o pé, aí você chega lá, tem que trocar de sapato. Então, é muito engraçado como que a gente se adapta, né? E, às vezes, a gente acha que é tão difícil encontrar formas de atender o paciente na nossa realidade, que é tão rica, né? Em Piracicaba, a gente tem uma realidade muito, muito boa de saúde, a medicina de família funciona muito bem. É óbvio que o SUS não é perfeito, mas a gente tem acesso a muitas coisas, né? E lá você tem que fazer o atendimento acontecer da forma que dá, com todas as intercorrências, com todos os contratempos. Então, isso é muito legal para a gente aprender mesmo essa resiliência para poder atender o paciente. E como vocês são recebidas pelos pacientes? Como é que acontece? É maravilhoso. Vocês recebem bem? É maravilhoso. É muito gostoso. Acho que Sim, quando a gente chega, eles ficam ansiosos. Tem muitas pessoas, inclusive, que demoram horas para chegar até o lugar do atendimento. Então, por isso que a gente sempre tem que ter muito respeito pelo paciente que está lá. Sempre tentar manter o horário e entregar o melhor com o que a gente tem. Porque eles realmente
passam por muita coisa para poder estar lá e receber esse atendimento. Mas, assim, as crianças estão, né, super contentes, felizes de estar lá. E é muito engraçado porque, por exemplo, vacinação é uma coisa super importante. E que lá, infelizmente, eu pude vivenciar não ter vacina para todo mundo. Isso me deixou, assim, extremamente chateada, porque as crianças estavam lá, mas infelizmente não tinha vacina para todos. Mas o que eu queria dizer é, aquelas crianças estavam felizes de estar recebendo aquela vacina. Elas iam receber uma picada, a gente sabe que não é algo gostoso, que dói, mas mesmo assim elas estavam lá e elas sabiam a importância da vacina. Elas sabiam o quanto isso era realmente necessário, porque isso veio de dentro de casa. E se veio dos pais, da família, é porque existe uma educação em saúde lá. Chega, por mais difícil que seja, né? Eu até queria pegar esse gancho da vacina que você falou. Teve um episódio que me marcou muito quando eu estava lá. Em um dos dias, a gente se divide em escalas, né? Então, você vai fazer uma coisa cada dia que passa, você vai trocar. Então, você não vai ficar sempre no atendimento. Vai ter momentos que você vai para vacina, vai ter momentos que você vai fazer a administração ali do serviço, né? E teve um dos dias que eu estava na vacina e a gente foi de lancha até uma parte mais distante da comunidade, porque os atendimentos estavam sendo feitos em uma região e a vacina precisava chegar em outra, né? Então, a gente foi até lá de lancha. E tinha uma única família que ia receber vacina nesse local. E aí veio uma menininha, acho que ela devia ter no máximo uns 8 anos de idade, com os 2 irmãozinhos, carregando o irmãozinho no colo, com a outra irmãzinha dando a mão, né? E foi assim, muito marcante para mim ver o quanto as crianças, elas têm uma maturidade muito maior do que a gente tem na nossa realidade, né? Porque, imagina, você tem 8 anos de idade, 10 anos de idade, você tá levando os seus irmãos para tomar uma vacina e você tem toda a consciência da importância disso, tem toda aquela responsabilidade e as crianças ali sabendo que vai doer, mas dispostas a tomar a vacina porque elas sabem que aquilo é importante, né? De alguma forma chegou nelas a informação de que aquilo é importante e graças a todas essas mobilizações que tem através da Inspiralha, através do próprio SUS, né, elas conseguem ter acesso a essas vacinas e não ficam desprotegidas. Eu queria fazer alguns comentários também sobre, complementando um pouco o que vocês falaram. A Gabi tinha falado dessa questão da gente usar o que a gente tem, né, fazer medicina com o que a gente tem. E nessa realidade, né, das pessoas que têm dificuldade de ter acesso à saúde, isso de uma maneira geral falando, né, a gente desconstrói, na nossa prática, a gente acaba desconstruindo uma visão antiga da medicina, que é focada no médico, que é focada nos hospitais. E hoje a gente tem uma valorização muito grande da atenção primária, que inclusive é responsável por resolver de 80% a 90%, se eu não me engano, dos problemas das pessoas. É a primeira porta de acesso ao SUS. Então, quando a Laís comenta de hoje não é mais tanto checklist, isso é uma nova visão que é muito mais ampla, que é de como a gente deve realmente tratar uma pessoa enquanto ser humano, né? E a gente acaba trabalhando muito com alguns conceitos de prevenção. Então, prevenção primária, então a gente previne que essas doenças ocorram, a gente explica do porquê que as pessoas devem ter alguns bons hábitos de saúde, por que prevenir tal coisa. E como a gente, às vezes, não tem como fazer mais... claro, o SUS é maravilhoso, mas tem essa questão de dificuldade de acesso por N motivos. E a gente trabalha com o que a gente tem. Então, com prevenção primária, educação em saúde, prevenir o agravo de algumas doenças que já estão com o paciente, né, que já estão instaladas, infelizmente. Então, prevenir que se agrave, prevenir que aconteça. E aí, sobre como os pacientes nos recebem também, né? Vou falar de um paciente que me impactou na Missão Amazônia. Acho que foi o seu Antônio. E eu lembro que eu não sabia que eu ia atendê-lo. Eu vi uma pessoa na rua, tinha acabado os atendimentos, estava aguardando para voltar para o barco. E aí eu vi um homem falando com algum colega dele sobre os médicos. E aí ele estava falando que como tinham médicos que eram horríveis e assim, com uma desenvoltura enorme, né? Ele tinha uma retórica, assim, absurda.
porque eu mereço atendimento. Teve um médico, eu cheguei lá, ele nem olhou na minha cara. Meu, quem que ele acha que é? Quem que ele acha que é? Ele não é mais que ninguém, não. E falou um monte de coisa, falou. Eu falei, poxa, gostei muito desse cara, porque eu achei o máximo. Porque, às vezes, algumas pessoas, dentro de uma vulnerabilidade, elas observam o médico, essa figura, como se fosse superior, e ninguém é, né? Então, às vezes, as pessoas não têm crítica de a importância de que elas têm que reivindicar certas coisas que são básicas, que a gente está ali trabalhando, é o nosso trabalho, né? E aí, no dia seguinte, eu fui atender e ele estava lá. E você atendeu ele? E ele caiu comigo. Tem várias duplas e ele caiu comigo, de dupla. E eu lembro que eu atendi e eu amei atender o seu Antônio, porque ele me enxergava da maneira... Eu tô ali fazendo a minha obrigação, sabe? Eu já sabia que ele tinha essa visão e eu falei, seu Antônio, espero que eu tenha conseguido ajudar o senhor. E ele, não, muito obrigada e tudo mais, mas eu não tô sabendo me colocar direito com o que eu queria falar do seu Antônio. Mas a grande questão é que a gente não tá fazendo favor nenhum, na verdade, entendeu? A gente faz... o mínimo que a gente pode fazer é ouvir, tentar dar o suporte da maneira que a gente consegue em qualquer situação. Então, Eles não querem necessariamente a resolução, mas também ser ouvidos e ser respeitados, acima de tudo. Você falou do seu Antônio, eu me lembro que essa história te marcou na missão que a gente estava. Eu lembro que a gente conversou sobre isso e que foi importante. E acho que medicina humanitária como um todo é isso. É ser humano. E se você conseguir mudar a visão dele sobre ser atendido por, né, medicamente ali, né, no consultório, então acho que cumpriu o seu papel. Teve uma situação, eu vou compartilhar daí, ver se vocês também viveram isso. A gente estava numa comunidade em outubro, quando a gente foi, o rio estava em baixa. Então, muitas vezes a gente não conseguia atracar na comunidade, bem como a Laís comentou. Teve uma situação que a gente ficou a uns 30 minutos da margem. Então, por organização, enfim, a capitania ali do barco decidiu que a gente não iria parar nessa comunidade para atender, que logisticamente não iria funcionar e queríamos para uma próxima. E aí avisaram a gente sobre isso, então a gente foi para a parte de cima do barco e ficamos lá conversando até chegar na próxima comunidade. E antes da gente sair, veio um senhor num barquinho que não tinha motor, era um barquinho, ele era um senhor de idade, e ele veio a remo com a sua esposa sentada atrás, porque ela estava doente. E aí eu me parei para olhar aquela situação e eu lembro que aquilo me marcou muito, porque o tanto de esforço que um senhor de idade, era horário do meio-dia, sabe, remar, sabe, no braço, 30 minutos para trazer uma pessoa que ele ama que não estava legal até o barco. É desse tamanho a importância da gente conseguir levar esse projeto sempre, né, continuar com ele. Sim, dar continuidade. Dar continuidade. Né? É o que eu falei, a sensação é que essas pessoas não têm o direito de ficar doentes. Exatamente. Porque se fica, como que elas vão fazer para ter o atendimento que elas realmente precisavam, né? E sobre essa questão de... No caso do Abaré, por exemplo, acredito que vocês tenham feito o atendimento, né? Sim, fizemos. Vocês fizeram um atendimento. Foi feito o atendimento. E aí, uma coisa que... No caso, eu também tive a oportunidade de participar da Missão África com a PAN. E uma coisa que a gente discutia bastante é que não é só a medicina que a gente aprende, né? É muito mais. É um aprendizado geral muito amplo. Então, a gente fica desde essa parte de gestão, onde a gente precisa entender o fluxo daquele lugar, as necessidades daquele lugar, otimizar o tempo. Afinal, a gente tem uma quantidade boa de alunos, de preceptores, professores, mas, ao mesmo tempo, também tem outras demandas. Você tem que levar o que é preciso para o atendimento e tudo mais. Então, isso também é muito rico. A gente se desdobra para conseguir entregar o melhor. Mas, trazendo essa questão da África, assim, lá era basicamente toda a população precisando de atendimento, porque lá não existe o SUS. Lá não existe um atendimento gratuito de saúde. Então, se a pessoa está doente, ou ela vai pagar para ter um atendimento, pagar por uma medicação para resolver o problema dela, ou ela não vai ter um atendimento. Ela vai ficar com aquele problema, com aquela doença. Então, lá, a demanda era muito grande. Era muito maior. Afinal, muitas pessoas nem tinham passado por um atendimento médico na vida ainda.
E era muito difícil para a gente entregar o nosso máximo, atender o máximo de pacientes que a gente podia e ainda ver que existiam pessoas que precisavam e que pediam, imploravam por atendimento e a gente não conseguia atender. Por uma limitação física, uma limitação emocional. E ter que lidar com isso foi muito difícil, né, Pam? Foi muito difícil, eu acho que foi bem difícil. É até difícil de expressar, assim, o quanto que a gente se sentia mal, impotente diante de um fluxo que não existia, de um atendimento que não existia. E aí essa foi a maior diferença das duas missões. Enquanto a missão Amazônia, você via que existiam coisas a serem feitas e a serem introduzidas no sistema, na África não tinha. Na África não existe um sistema. Então, era o que a gente podia fazer com o mínimo do mínimo do mínimo. Na Amazônia tem a continuidade, né? Você vai começar um tratamento para hipertensão, o paciente vai continuar recebendo aquela medicação através do agente de saúde, né? E na África eu acho que eram coisas muito mais emergenciais que precisavam ser resolvidas naquele momento, né? Sim. As queixas deles eram crônicas e coisas que você precisaria tratar pro resto da vida. Só que não tinha como a gente fazer isso. Então, é o que você falou. A gente acabava orientando, a gente arrecadou medicamentos para levar, né? A gente tentava dar o máximo que a gente conseguia, às vezes de antihipertensivo, às vezes de alguma suplementação e tudo mais. Mas a gente sabia que ia durar um tempo limitado e que as pessoas iam ter que... E como orientar uma mudança de estilo de vida para esse paciente? Exatamente. A gente que gosta tanto da atenção primária, que eu acho que é algo em comum entre nós que vamos para as missões, a gente é apaixonado pela prevenção, pela atenção primária. E um dos pilares é a mudança do estilo de vida. Você explica para aquele paciente a importância dele melhorar a alimentação, dele fazer exercício físico, para que isso impacte positivamente no decorrer da doença, no prognóstico dele. E no cenário de Benin, que é para onde a gente foi, como a gente vai orientar que aquele paciente melhore a alimentação? Faça uma atividade física. Aquele paciente, ele vive com problemas crônicos há muito tempo, então era complexo. E assim, eu acho que foi fantástica a sua fala, porque a gente adora isso, né, de falar de prevenção e, assim, além do impacto da língua, né, que a gente teve lá, para uma dificuldade de comunicação, mas como que eu vou virar para uma pessoa e falar, o senhor deveria beber mais água? Porque muitos deles não têm acesso à água potável. Água? Não tem. Eu falo, quando eu comento das missões, que foi muito impactante. A gente via crianças, a gente via adultos fazendo assim pra gente, pedindo comida, pedindo água, adultos, assim, pedindo comida, água. E aí, como que você orienta isso pra pessoa? Às vezes... Não é nem o remédio, é o básico, O né? básico. A água. E você Meu não Deus. sabe o que fazer, sabe? É difícil, foi uma experiência que é uma impotência que a gente não tem. Acho que qualquer região do Brasil é bem diferente. E algumas queixas eram bem complexas de serem abordadas mesmo, porque a gente... E tinha Não também tinha o o que impacto fazer. da língua, Sim. né? Como é que foi isso? Então, a gente, antes de ir para a missão, já tinha sido passado que a gente ia para uma região de colonização francesa. Então, a língua deles seria, além dos dialetos locais, o francês. Então, a gente, de certa forma, tentou se preparar um pouquinho, fez um roteirinho de anamnese, de exame físico em francês. Mas quando a gente chegou lá, é aquela coisa. Na teoria, uma coisa, na prática é outra. E quando a gente chegou para os atendimentos, existiam os tradutores, que eram pessoas ali da comunidade que se dispunham a ajudar do atendimento, porque a grande maioria das pessoas não falavam francês. Falavam diversos dialetos locais. Então, aquela pessoa ficava ali o dia inteiro trabalhando de graça, só para poder ajudar mesmo a comunidade e, no máximo, receber um atendimento no final. Eu, pelo menos, fazia questão de sempre atender os tradutores depois, afinal, eles nitidamente também precisavam disso. E eles traduziam do dialeto para o francês. Só que assim, eu, por exemplo, não falo francês, sabia o básico. Então, a gente tinha uma pessoa lá que traduzia do francês para o inglês, mas era uma pessoa para vários alunos, para ajudar vários alunos. Então, quando você está inserida no contexto,
você acaba conseguindo se comunicar. Então, a gente conseguia entender, a mímica funciona muito bem também, a região que tá doendo, como que é a dor. E no final, você já acaba se desenvolvendo. Mas foi algo extremamente chocante para todo mundo, porque aqui no Brasil a gente ainda consegue entender. A escutatória, ela funciona. Eu ia dizer exatamente Como você vai isso. escutar um paciente que não fala a mesma língua que você? Então, impotência. Você não consegue atuar da maneira que você gostaria, você não consegue escutar da maneira que você gostaria. Então, aí está o ponto. A gente tinha uma equipe mostrando pra gente a importância do que a gente estava fazendo e o quanto que a gente estava, de certa forma, fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Porque, e é importante ter esse time, porque senão você acaba desistindo no meio do caminho, que você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Sim, Eu não posso mudar essa realidade. E além dessa dificuldade para entender os pacientes e a queixa, eu acho que como que a gente também não perde a sensibilidade na hora de passar a conduta, na hora de dar uma orientação. Como que a gente não vai perder essa sensibilidade, sendo que a gente vai falar para um tradutor, que não sei exatamente se ele está entendendo exatamente o que eu estou falando, que ele vai repassar para o paciente, vai passar do jeito que ele acha que é certo. Às vezes a gente perguntava assim, posso examinar a paciente? Posso examiná-la? Para o tradutor virar e falar, ela está perguntando se pode te examinar. E ele respondia, pode examinar a fulana. Não A era Dona isso Maria. que eu tô querendo dizer. Mas você pode perguntar para ela se ela me dá permissão para examiná-la? E eles respondiam, não pode. Ao invés de perguntar... É porque tinha essa Sim. dificuldade da comunicação. Então, às vezes eu ficava pensando, será que o que ele falou para a paciente, o tradutor que estava ali nos ajudando, falou com a sensibilidade que eu gostaria de falar com ela? Da maneira que eu gostaria de falar com ela? Sabe? Então, acho que isso foi um ponto também para mim. Eu vi uma foto, não participei da Missão África, né? Mas eu fui acompanhando as fotos e os materiais que vinham chegando. E teve uma que me deixou surpresa, que eu imagino, e aí vocês que estavam lá me digam se é mais ou menos isso, que alguém teve algum tipo de problema, talvez asma, algum tipo respiratório, e fizeram uma bombinha tipo com garrafa d'água, algo nesse sentido. Acho que isso já aconteceu na Amazônia também, não tenho certeza. Mas como é que foi isso? Vocês participaram? Vocês viram? Sim, foi bem legal essa alternativa que eles encontraram, porque o paciente precisava fazer um resgate ali naquele momento e não tinha bombinha. Então, é exatamente isso que a gente vem falando. É você fazer medicina com o que você tem, com o intuito de conseguir o resultado que você espera que aquele paciente consiga. Então, eles pegaram, cortaram um pedacinho de garrafa PET, pegaram bexiga. Uma luva, Luva, uma isso, luva. bexiga, luva. Eu não tava no dia, mas eu vi o que aconteceu. Pegaram uma luva e fizeram uma bombinha improvisada. E deu super certo. E deu super certo. Isso aconteceu mais vezes, né? A gente não tinha todos os insumos, mas a gente dá... Quem não tem cão caça com gato, né? Então, por exemplo, a gente não tinha alguns tipos de seringa para colocar agulha de alguns medicamentos. A gente cortava a seringa, tentava colocar... enfiar a agulha e fazia acontecer, sabe? Eu acho que toda a equipe também tava... O que me motivou muito, eu imagino que todo mundo... essa questão da equipe tá muito... conectada e com vontade de fazer acontecer, independentemente do impacto que isso gerou psicologicamente e fisicamente falando, energeticamente falando, que a gente teve nesses dias. Tava todo mundo sintonizado e querendo fazer acontecer, sabe? Esses dois projetos, eles são muito grandes, né? Missão Amazônia, ir para a Amazônia, Missão África, ir para a África, são grandes. Mas eu vejo que todos esses aprendizados que vocês tiveram nas duas experiências, eles são espelhados no dia a dia e no lugar onde a gente vive. Existem projetos dentro das universidades de vocês também? Como é que funciona? Eu acho que essa questão, né? Eu acho que as vulnerabilidades, elas existem em todo lugar, né? A gente, como eu havia dito, minha faculdade é em Cubatão, né? E é um município com uma população muito carente, assim, muito carente mesmo, de uma maneira geral. Então, a gente, na nossa universidade, a gente criou um comitê voluntariado, que inclusive foi criado depois da primeira missão Amazônia. Então, as criadoras do comitê foram pessoas que foram para a missão e falaram, vamos trazer impacto para a população aqui, vamos criar um comitê que a gente tenha uma autonomia maior do que instituições ligadas
acadêmicas propriamente ditas, assim, a gente consegue ter uma autonomia para desenvolver ações. Então, como a gente está inserido no município, nós temos estágios nas unidades básicas de saúde, pronto-socorro, hospital. A gente está inserido no município, então a gente consegue entender as demandas da população e, inclusive, algumas pessoas da população vêm atrás da gente buscando por ajuda. Como por exemplo, referência. isso, como líderes comunitários de comunidades. Doutora fulana de tal, a senhora pode trazer uma ação aqui sobre tal coisa? A gente está precisando de ajuda, doutora, tal. Então, a gente tenta se organizar de acordo com as demandas do município. Então, lá na nossa universidade, a gente tem alguns projetos, a gente já fez várias coisas, né? Um mutirão de dermatologia, a gente tem um projeto também chamado Terceiro Tempo, em que atende as pessoas a partir das 5, 6 horas, no horário em que as unidades básicas estão fechadas, né? Para quem não consegue por N questões de trabalho, etc. Esse projeto é um projeto que vocês me contaram na missão de outubro e eu fiquei tipo, nossa, que ideia legal, porque o espaço tá ali. Sim. O conhecimento vocês têm. E fazendo uso da escutativa e de tudo isso que vocês aprendem na missão, tipo, tá ali. É só, né, fazer. E aí, todas as vezes que eu converso com pessoas de outras faculdades, eu falo, vocês já pensaram do projeto? No terceiro tempo. Mas é muito legal. Eu acho muito legal essa ideia. E a gente aprende muito isso. Se existe um problema, vamos buscar a solução. Não vamos aumentar mais ainda isso. E aí, muitas pessoas, quando a gente está atendendo na unidade básica, não venho em consulta há 5 anos, 6 anos. Por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu não posso ser dispensado. Então, esse terceiro tempo é muito legal. É útil. Afinal, pra caramba. qual é uma demanda da população? Não tenho tempo para ir no horário regular de atendimento. Vamos colocar esse horário estendido. E a Pã falou sobre o comitê. Quando eu voltei das missões, nós fomos em 4 da minha universidade para a Missão África. E a gente pensou assim, cara, a gente descobriu o comitê lá e falou, a gente vai colocar isso em São José e a gente vai dar continuidade, porque a gente não precisa necessariamente ir para uma região afastada para proporcionar esse atendimento, para sanar a demanda da população. Exatamente, para fazer a diferença. Então, a gente criou o comitê aqui em São José. Nós realizamos a primeira ação no sábado passado e foi muito bom. A gente fez um mutirão de atendimento à endocrinologia infantil. Então, eram crianças com demanda de obesidade e outras demandas também que impactam no crescimento delas. E não tinha na rede um médico especialista nisso, e elas estavam há 2, 3 anos esperando por consulta. Em um sábado, a gente atendeu 90 crianças. Caramba. Então, a gente mudou o rumo da doença dessas 90 crianças, muito provavelmente. Então, é muito satisfatório e a gente consegue colocar em prática tudo que a gente aprendeu e a gente consegue fazer a diferença na cidade em que a gente está estudando, enfim, que esse é o principal ponto. Lá em Piracicaba, a gente tem muito atuante as ligas da universidade, né? Cada liga tem os seus projetos, os seus trabalhos. Lá a gente trabalha muito com a questão de que a liga ela tem que compor uma tríade, né? Tanto acadêmica, quanto entregar algo para a sociedade, quanto a parte mais técnica, né? Então, é super importante as ligas na nossa faculdade. Agora, a gente está criando voluntariado, né? O comitê voluntariado. Eu não estou fazendo parte, porque como eu me formei, eu achei que não fosse dar necessidade de dar continuidade, porque eu ia acabar colocando a minha mão num projeto que eu não ia conseguir finalizar, né? Mas o comitê, agora, acho que ele vai começar a atuar em conjunto com as ligas. E sempre existiu mutirão dermatológico, de ginecologia e obstetrícia, e você vê que a população precisa muito, né? E muitas vezes a população está aguardando uma consulta com um especialista durante muito tempo e ela consegue uma vaga ali no mutirão e consegue resolver um problema que é um problema grave, mas que ela não tinha acesso porque realmente a fila de espera ela é muito longa, né? Então, você trazer também as especialidades, por mais que a atenção básica consiga solucionar grande parte dos problemas, muitas vezes você precisa desse complemento, né? Então, você trazer esses braços que estão ali adjacentes para poder atender a população também é muito legal. Vocês responderam a primeira pergunta, que foi por que escolher a medicina, né? Por que se tornar médica com pontos do tipo para fazer o bem, para ajudar as pessoas.
E, nossa, é incrível ver que vocês estão realizando o sonho na faculdade, né? E como todas essas experiências que vocês comentaram, missões e também os projetos locais, fazem com que vocês se tornem médicas diferentes. O que que isso vai trazer de diferente? O que que diferencia vocês? Eu acho que uma grande demanda que a população tem é justamente essa falta de empatia dos profissionais, né? A gente tem muitos médicos sendo formados e muitas pessoas escolhem a medicina pelos motivos errados. Então, você ter projetos como esses, tanto na universidade, quanto buscar por fora, é muito importante porque você traz a pessoa que faz medicina para a realidade, né? Você meio que força os alunos, os estudantes a conhecerem esse contexto que a gente vive e entenderem que a medicina vai muito além de status, vai muito além de dinheiro, vai muito além de eu vou fazer medicina porque meu pai é médico, porque, sabe? Eu acho que você força as pessoas a enxergarem a realidade, né? E isso é muito interessante, tanto no contexto da faculdade, quanto até após, porque eu acho que muitos preceptores que vão com a gente nas missões nunca tiveram contato com essa realidade e acabam tendo que improvisar, né? A gente tem médicos maravilhosos, sensacionais, que vão como preceptores, né? E eles falam, eu nunca tive que viver uma situação assim, e isso tá mudando completamente a minha mentalidade como médico, e eu já atuo há 30 anos na medicina, né? Então, isso é muito legal. Sim, e aí se esses médicos que já têm tanta experiência saem transformados, eu fico muito feliz que a gente, enquanto estudante, teve essa vivência, essa oportunidade. A minha maior preocupação antes de entrar no curso de medicina era onde eu ia entrar. Como eram os profissionais que iam me tornar médica no futuro. Então, eu tive muita sorte de estar em um lugar onde eu sinto que essas demandas realmente são vistas e que eles realmente estão preocupados em tornar médicos humanos, em focar no paciente. É o paciente o foco, não a gente. A gente escolheu estar aqui. Eu escolhi fazer medicina. Eu escolhi fazer isso da minha vida. E é o que a Pá falou, isso não me torna melhor do que ninguém. E eu acho muito legal quando a gente integra essa medicina humanizada com a medicina baseada em evidência, que é uma coisa que tem um peso muito grande nas nossas universidades, né? Você não vai deixar de lado as evidências médicas, mas você vai juntar isso com a humanização, com a empatia, com o olhar centrado no paciente. Eu acho que, além desse ponto que as meninas já abordaram, de ter uma visão humana que é básica, assim, que muitas vezes muitos profissionais não têm, eu acho que um diferencial que me impactou muito é a capacidade de solucionar problemas. De resolutividade diante de situações em que parecia não ter o que fazer. E essa não só uma questão de organização também do sistema, de o que eu vou precisar para o meu trabalho, de saber trabalhar quando isso não for possível, sabe? Porque eu não sei onde eu vou trabalhar, enfim, mas eu acho que isso da missão me trouxe muitas coisas, assim. Eu acho que me engrandeceu no sentido de descobrir o que fazer, arrumar uma forma de atender e de resolver aquele problema de outras formas que não são tão convencionais na maior parte das vezes. Por exemplo, uma coisa que para mim foi mágica, que aconteceu muito na missão Amazônia, foi o agulhamento a seco para queixas de dor muscular. Como é que acontecia esse agulhamento? Isso, então, agulhamento a seco é uma técnica, agulhamento a seco mesmo, você agulha o músculo em que está com uma fadiga, que está com uma rigidez, que está com uma... Normalmente se exprime isso de uma maneira como dor, né? Os pacientes trazem sintomas de dor. E isso ajuda a relaxar as fibras musculares e a paciente melhora esse sintoma. E isso é instantâneo muitas vezes. Eu atendi um paciente na missão que ele estava há anos sem conseguir vestir uma camiseta direito, porque ele tinha muita dor para levantar o braço. E a doutora Gabi, maravilhosa, ela fez o agulhamento a seco, me ensinou na hora, e na hora ele fez assim. Ele não conseguia há anos. Meu Deus. E eu consegui trazer isso para minha realidade em Cubatão. Eu não tenho agulhas hoje, mas dá para fazer também de maneira de compressão isquêmica. Você comprimindo o músculo, você acaba relaxando essas fibras musculares. E a gente aprendeu também isso nas missões. E eu trago para as pessoas. Então, assim, eu acho que isso foi um dos
diferenciais que eu acho que as missões me trouxeram, assim, de aprender a resolver de outra maneira. A ideia é sempre resolver realmente a demanda daquele paciente. Então, a questão do agulhamento foi muito legal mesmo, porque mostra que, mais uma vez, não é somente a farmacologia que existe para o tratamento das pessoas. A gente aprendeu a encontrar o ponto onde dói. Põe a mão no paciente, onde está doendo? É aqui? Não, é aqui. Aí você sente, aí você entra com o agulhamento exatamente para tirar o foco ali da dor. Então, parece mágica, né? O paciente fala, não é possível, você fez isso e agora eu tô conseguindo mexer, movimentar. O quanto que isso vai influenciar em como ele vai viver a vida dele, no trabalho, em casa. O fato de você tirar a dor daquele paciente sem precisar entrar com medicação contínua, enfim, é bem legal mesmo essas experiências. E a gente só conseguiu aprender porque a gente teve isso, né? Porque a gente viveu. Eu acho que se expor a situações como a Missão Amazônia, como a Missão África, para vocês, te torna um profissional muito mais completo, né? Você se torna completo não só em hard skills, que é o que a gente aprende na faculdade, mas também em soft skills, habilidade de comunicação, trabalho em grupo, você se comunicar melhor com o paciente, você acolher melhor o paciente. Eu acho que tudo isso é muito essencial para um médico ser bem formado. E a gente não aprende isso na faculdade por si só. A gente precisa se submeter mesmo a esse tipo de experiência, porque vai muito além da medicina tradicional. E o ponto também não é todo mundo que tem essa possibilidade de participar dessas ações. Às vezes por falta de incentivo da faculdade ou por N motivos. E assim, a gente que vai e volta, a gente tem como dever plantar sementinhas por onde a gente passar. Então, esse podcast, por exemplo, eu achei extremamente válido, porque pessoas que às vezes nem sabem a importância de uma missão dentro de uma faculdade, enfim, de fazer ações e atuar dessa forma dentro, seja na Amazônia, seja na África, seja onde você estuda, na sua região, você impacta muito. Então, vamos plantar sementinhas, vamos espalhar esse conhecimento, contar para as pessoas como foi e incentivar isso. Porque isso muda muito a vida de todo mundo que está inserido nesse contexto. Eu vejo o quanto a nossa voz tem poder, né? Quando eu postava lá no Instagram, por exemplo, que eu estava na Missão Amazônia ou que eu tinha vivido uma experiência X, todo mundo me perguntava, falava, como que você conseguiu? Como que você fez para ir? Eu quero ir também, que projeto legal. E aí você vê o quanto tem de pessoas interessadas em fazer o bem. Só que muitas vezes essa pessoa ela não sabe como ela chega nisso, né? Ela não sabe como que vai ter acesso, como que... Se a faculdade dela tem essa oportunidade, se não tem, quais são as faculdades que tem. Então, eu acho isso muito, muito bom de você focar em também levar informações. Não só vivi a Missão África, vivi a Missão Amazônia, vou guardar para mim. Não, vamos levar isso pro mundo. Vamos expandir. Vamos, Não tem como, né? É uma coisa que no... marcou e não tem nada que faça a gente esquecer tudo isso que a gente viveu. Eu acompanho as rodas de conversa que acontecem dentro das faculdades, também acho super válido e generoso, né? Compartilhar o que eu aprendi, mostrar a técnica do agulhamento para o meu colega que não teve a oportunidade de ir. E dentro do nosso canal do YouTube também, aproveito para convidar o pessoal que quiser, que estiver interessado, tem alguns vídeos bem interessantes. Um vídeo de cada missão, tanto a Amazônia quanto a África. E rapidinho, só para a gente não deixar passar em branco, também missão RS. Sei que a gente não teve a oportunidade de ir, foi bem pontual, mas também foi um desastre que aconteceu, foi uma tragédia. E a importância de também ter um voluntariado presente lá. Quando a gente fala de missão Amazônia, ela é intensa, ela é difícil, né? Existe uma seleção para os alunos que vão, né? Existem critérios. E para a missão África, um dos critérios já ter passado pela missão Amazônia. E para a missão RS, eles também pediram, né, que já tivessem tido experiência de missão. E o que vocês acharam desse projeto? Vocês conseguiram acompanhar? Viram que alguns alunos foram para o Rio Grande do Sul? Sim, eu tenho algumas colegas que foram, né? Eu acho que o propósito da missão do Rio Grande do Sul é muito parecido com essa questão, né? Mas ele é muito mais urgente. Sim. Então, enquanto na missão Amazônia a gente resolve problemas de longo prazo, a missão Rio Grande do Sul foi
para você resolver aquele problema agora, né? E eu acho muito bacana quem se dispôs aí, quem tinha essa disponibilidade e viver essa experiência, viver, né, uma coisa que é tão fora da nossa realidade. Eu acho que poucos foram os desastres que a gente teve no Brasil e poucos impactaram tanto, né? Desse tamanho. É, exatamente. Eu sou gaúcha e quando eu vi a notícia que, né, estavam sendo organizados estudantes para que viessem atender, assim, de todo o coração, eu sentei num cantinho e dei uma chorada, porque é muito bonito, né? A gente sabe que as pessoas precisam. Quando tu perde tudo, né, que foi ali a situação, tu vê que tem pessoas que estão dispostas a se mover, a mudar a sua rotina para vir te ajudar. E aí eu me senti, talvez, um pouquinhozinho como o ribeirinho talvez se sente, como talvez a pessoa que está sendo atendida lá na África se sente. Eu já conversei, ouvi depoimentos de pessoas que foram atendidas e eles sempre falam, é tão bonito ver as pessoas que vêm de longe, vêm de São Paulo, que é referência para eles, e vêm não sei aonde me atender, e eu também me senti assim. Então foi tipo um sentimento de, sabe, obrigada por terem ajudado as pessoas, e a gente pode se sentir assim pelo mundo inteiro, né? Tipo, obrigada por vocês terem ido para a África, por terem ido para a Amazônia, por terem feito a diferença, por estarem fazendo. E se vocês estão fazendo tudo isso como estudantes, estou ansiosa para acompanhar do que vai ser quando formados independentes. Eu já tô querendo ir para a Amazônia como médica Como em breve, exatamente. Vai ser muito bom de ter por lá. E sabe o que é legal, Laís? Eu tenho certeza que isso foi muito espontâneo. Dos alunos quererem, como a gente vai ajudar? O que a gente vai fazer? Eu acho que esse é o propósito. É ser algo que a gente não pensa, a gente só faz. Ali tá a mudança que a missão já provoca, né? Sim. Eu não sei como eu vou ajudar, mas eu vou. Exato. Muito bom, meninas. Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente que agradece. Vamos ir encerrando o bate-papo. Se vocês quiserem trazer mais alguma informação ainda, redes sociais. Gente, pra quem quiser me seguir lá no meu @, é Laís Vessali. Eu trago assuntos sobre saúde feminina, né? Agora, como médica, eu vou trazer ainda mais. Mas trago também bastante da minha rotina. E espero poder trazer mais desses projetos que eu vou participar. Eu tenho certeza que não foi um projeto pontual. Eu quero muito fazer mais disso na minha vida, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho que a gente tem lá na Universidade de Cubatão, a gente tem o Comitê Voluntariado, né? O nosso @ é Comitê com Voluntariado SJT. E também na EMB, a gente criou o comitê recentemente. O comitê, o @ é @Comitê Voluntariado UAN SJC. Então lá a gente também vai trazer o que a gente está fazendo. Eu não sou de postar muito nas minhas redes sociais, mas o meu Instagram é @Gabriela Matos. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais também do que eu vivencio, porque eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Então, se eu puder ajudar ou incentivar alguém de alguma forma, esse também vai ser um propósito bem válido. E muito obrigada desde já pelo convite, foi muito bom estar aqui, reviver um pouquinho desses momentos, ver as meninas, que a gente dividiu momentos que a gente nunca mais vai esquecer. Muito obrigada, gente. Convido você também a ver nossos próximos episódios. Esse foi apenas o primeiro. E por hoje é isso. Tchau, tchau.